Olá, como vai? Muito boa noite para você. Câmara aprova reajustes salariais para prefeito, vice, secretários, servidores e também dos próprios vereadores. E você vai ver também. Polícia Civil conclui investigação de tentativa de homicídio contra policiais militares em Patos de Minas. Idoso que fugiu de clínica de repouso é localizado pelo Corpo de Bombeiros. 12ª edição da Operação Força Total é lançada em Patos de Minas. Foragido da Justiça é preso com 8 quilos de maconha e tornozeleira eletrônica rompida na BR-365 em Patos de Minas. Emanuele Ferreira representará Minas Gerais no concurso Miss Brasil Culture. Espetáculo teatral que retrata a trajetória de Aleijadinho será apresentado em Patos de Minas. Direção da APAE de Patos de Minas explica a decisão de limitar atendimentos de fisioterapia. Mulher com depressão relata drama para conseguir atendimento psiquiátrico e psicológico. A partir de março, ovos vendidos sem rótulo vão precisar ter carimbo de validade na casca. Patos de Minas cedia encontro regional de gestores. O NTV News desta quinta-feira, 20 de fevereiro, começa agora. Na noite de ontem, um motociclista tentou fugir de uma abordagem policial e acabou provocando acidente nas proximidades da Ponte do Arco. Na noite dessa quarta-feira foi registrado um grave acidente que aconteceu logo após uma perseguição policial. O suspeito se assustou aí com a PM que estava ali em trabalho bem próximo à região ali do Cristalvo e também à Ponte do Arco e acabou fugindo. Momento que iniciou aí essa perseguição policial que acabou nesse grave acidente. Tenente Marinho está aqui da Polícia Militar para nos dar mais detalhes sobre isso. Tenente, como é que foi essa ocorrência ontem à noite que acabou infelizmente nesse grave acidente ali próximo à Ponte do Arco? A Polícia Militar, durante um patrulhamento preventivo nas imediações lá do bairro Cristo Redentor, se deparou com esse motociclista. Tão logo ele percebeu aí o Grupo Especial para Prevenção Motorizada Ostensiva Rápida, que é o GPMOR, que é o grupamento de policiais em motocicletas. Ele se assustou, freou bruscamente e iniciou uma evasão. Em razão dessa fundada suspeita aí, os militares iniciaram a perseguição, deram ordens para ele de parada mediante sinais luminosos e sonoros das motocicletas e ele evadiu em alta velocidade, desobedecendo a ordem de parada. Ele avançou várias paradas obrigatórias, inclusive, e aparentemente pelo caminho ele foi dispensando aí substâncias ilícitas durante essa fuga. Em dado momento, quando ele transpôs a Ponte do Arco, na segunda curva, em alta velocidade, ele acabou entrando na contramão, chocou-se frontalmente contra um motociclista que estava voltando do seu trabalho, desequilibrou, caiu e ainda, mediante arrastamento, ele ingressou debaixo de uma caminhonete também, ainda na contramão de direção. E em razão aí desse acidente, ele teve ferimentos graves em ambas as pernas, esse motociclista que estava em fuga, também na bacia, e o motociclista que estava voltando do seu trabalho também, uma fratura exposta na perna direita. Então foi um acidente grave provocado por essa evasão aí da Polícia Militar. A Polícia Militar, claro, né, que fez todo esse trabalho em relação a uma perseguição de questão de drogas, mas depois culminou nesse grave acidente, tendo que ser, claro, ser assistido e toda essa questão. Esses que foram dispensados por ele durante esse caminho, a Polícia Militar conseguiu recuperar todo esse material? Não foi recuperado, ele dispensou em área urbana, né, provavelmente alguém pegou, não foi localizado. No local do acidente ainda foi localizado um pequeno tablete de maconha debaixo do corpo lá do indivíduo, né? Estava debaixo do corpo dele esse pequeno tablete. É importante ressaltar também que a Polícia Militar, tão logo constatou aí esse acidente, prestou o socorro necessário. Inclusive, houve aplicação por parte dos militares do torniquete naquele motociclista que foi atendido, que estava voltando do trabalho, em razão do sangramento massivo que ele apresentava na perna em virtude da fratura exposta. Então, foi aplicado o torniquete até que as ambulâncias do bombeiro e também do SAMU pudessem chegar ao local e estabilizar as vítimas e socorrê-las.
Tá aí o Tenente Marinho, então, dando detalhes dessa ocorrência que chamou a atenção em Patos de Minas na noite desta quarta-feira, logo após a Ponte do Arco, essa perseguição policial que acabou culminando nesse grave acidente, onde o suspeito de 28 anos que fugia da Polícia Militar acabou se chocando com um trabalhador que voltava para sua casa e agora ambos estão aí internados em estado grave no Hospital Regional Antônio Dias. Esta quinta-feira, 2 menores foram abordados pela Polícia Militar enquanto corriam pela rua Acari, no bairro Jardim Esperança, com uma pizza e um refrigerante. Nada de ilícito foi encontrado e eles foram liberados. No entanto, a polícia foi acionada pelo entregador de uma pizzaria depois que ele percebeu que recebeu dos menores uma nota de R$100 falsa. Os militares foram até a casa dos suspeitos e encontraram mais 28 cédulas falsas de R$100, além dos R$17 de troco, que receberam do entregador da pizza. Os menores infratores e as notas falsas foram apreendidos. O inquérito que investigou uma perseguição ocorrida no dia 5 de fevereiro, em Patos de Minas, quando 3 homens realizaram disparos de arma de fogo contra policiais militares, foi concluído pela Polícia Civil. A Polícia Civil de Patos de Minas investigando aquele caso que chamou a atenção de toda a população, perseguição policial no centro de Patos de Minas, que terminou na rodovia sentido Alagoa Formosa. Após essa perseguição, houve troca de tiros entre os bandidos e a Polícia Militar. Por isso, 3 suspeitos de 20, 22 e 23 anos foram indiciados aí pela Polícia Civil após o encerramento desse inquérito por diversos crimes, como tentativa de homicídio contra os policiais. A informação que se tem, segundo a Polícia Civil, é de que o carro a qual eles utilizaram para fugir da Polícia Militar foi um carro que foi clonado no município de Uberlândia. E por isso, então, houve essa fuga desses 3 bandidos. A delegacia responsável tomou esse caso porque tínhamos aí situações também de disparo de arma de fogo contra policiais militares efetuados pelos indivíduos que estariam naquele veículo, todos eles dividindo tarefas. E ficou então, a partir dos depoimentos coletados pelos policiais militares, bem como a juntada de outros documentos, ficou evidente indícios de que os indivíduos que estavam no carro, além de fugirem dos policiais, tentaram contra a vida de pelo menos 2 desses policiais. Por conta disso, foi coletado o depoimento desses policiais, que relataram todos os fatos, apontando que realmente 2 dos indivíduos efetuaram disparos de arma de fogo, o terceiro estava junto e contribuía, auxiliando, instigando e induzindo os demais, vindo então os 3 a serem indiciados pelo homicídio com 4 qualificadoras, bem como aí os outros delitos, que é adulteração do sinal identificador, receptação, isso tudo aí vai ser levado, então foi levado, já está com o Poder Judiciário e o Ministério Público, para que então eles, entendendo da mesma forma, venham o Ministério Público efetuar a denúncia, o Poder Judiciário a receber essa denúncia, dando continuidade então à investigação, isso podendo chegar até o Tribunal do Júri, onde os pares, cidadãos de bem de Patos de Minas, vão fazer o julgamento através da sua consciência. Conforme a Polícia Civil, os 3 suspeitos de 20, 22 e 23 anos também são investigados por um homicídio ocorrido em 18 de janeiro em Patos de Minas, cujo corpo da vítima, um jovem de 18 anos, ainda não foi localizado. Existia aí uma suspeita que outras pessoas teriam participado na morte dessa vítima, do Samuel, tanto é que a operação foi denominada Operação Iceberg, tanto pela frieza dos indivíduos como pela possibilidade de que isso aí fosse apenas a ponta. A Polícia Civil continuou as investigações e dessas investigações foi possível indicar outras pessoas que efetivamente podem e estão, segundo os indícios, estão materializadas na cena criminosa, seja no momento da morte, seja instigando, induzindo, auxiliando os demais a fazer o sequestro, a levarem a vítima até determinado local e a ceifar a vida dela. Esses indivíduos, então, agora estão sob a nossa mira, a mira da Justiça, a mira da Polícia Civil, no sentido de que eles possam ser responsabilizados e chegar isso aí, então, ao Poder Judiciário, que novamente, como vem sempre fazendo um papel gigantesco e de muita lealdade e justiça para com todo o inquérito policial, com as provas que estão e com a sociedade, vai ser aí o julgamento final, a gente acredita, através do Tribunal do Júri, dos pares da sociedade, que vão levar aí ao fim. O Corpo de Bombeiros de Patos de Minas conseguiu localizar na tarde desta quinta-feira um idoso que estava desaparecido desde o início da noite de ontem.
A guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionada na tarde desta quarta-feira com a ocorrência, né, Tenente Melo, do desaparecimento. Um idoso evadiu de uma clínica, né? É positivo. Chegou para nosso conhecimento que esse idoso teria se evadido do local e tomado rumo desconhecido. Sendo assim, nossas guarnições já foram empenhadas ontem à noite mesmo para as buscas, de forma que pudesse dar um atendimento mais ágil para que fosse encontrado esse senhor de idade. Entretanto, devido ao terreno onde ele poderia ter se evadido, ser um terreno bastante irregular, com muitas erosões e também com a braquiária, que a gente chama que é aquele mato alto, que acaba dificultando um pouco a visualização do terreno, as buscas foram encerradas ontem à noite, por volta de meia-noite, e retomadas hoje cedo, pela manhã. As nossas guarnições estiveram já, 2 militares percorrendo o local, inclusive contamos com o apoio também de um drone contratado pelos próprios proprietários do local, dessa clínica, que ajudaram nas buscas. Então hoje, já com a maior visibilidade do terreno e possibilidade de poder percorrer com maior segurança, nossos militares lograram êxito em conseguir encontrar esse senhor de idade. Ele estava consciente, entretanto, devido a ser um portador de Alzheimer e também esquizofrênico, estava bastante com aquele linguajar confuso, porém com sinais vitais estáveis e sem se queixar de maiores dores. Logo, nós, com o apoio do SAMU e com a caminhonete também dos proprietários da clínica, foi possível tirar esse idoso desse terreno de difícil acesso e o SAMU posteriormente transportou o mesmo para o Hospital Vera Cruz, onde ele segue tomando os cuidados médicos necessários. Tá certo. Muito obrigado, Tenente Melo. Daniel Guimarães para o jornalismo da NTV. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 8 quilos de maconha nesta quinta-feira na BR-365 em Patos de Minas. Os materiais estavam sendo transportados na bagagem de um dos passageiros de um ônibus que seguia para Salvador. Além disso, o homem que tinha mandado de prisão em aberto por tráfico e porte ilegal de arma de fogo portava uma tornozeleira eletrônica rompida. As 2 mochilas com os 10 tabletes da droga estavam acima da poltrona ocupada pelo passageiro. Ele disse que estava levando a maconha de Uberlândia para a cidade de Montes Claros, no norte de Minas. A Polícia Militar de Patos de Minas promoveu na manhã desta quinta-feira o lançamento da 12ª edição da Operação Força Total. Nós estamos aqui com o Capitão Magnus, que vai dar mais informações sobre a operação lançada nessa manhã, que é a Operação Força Total. Capitão, vocês fizeram uma saída das viaturas aqui, né, como um ato simbólico do início da operação, e ela tem um objetivo. Qual é o objetivo dela? Ela tem um objetivo, assim como as demais que estão ocorrendo concomitantemente, né? Operação Blindagem e Pré-Carnaval. O objetivo é proteção social, por meio de ações e operações policiais desenvolvidas em vários municípios que pertencem à área do 15º Batalhão e em locais identificados como potencial de vitimizações. Essas operações vão ocorrer tanto na via urbana, em vias urbanas, quanto em vias rurais e também as rodovias de acesso aos municípios já identificados como potencial de vitimização pelo nosso esforço estatístico de controle de criminalidade. Só como objetivo aí de exemplo, quais serão as ações realizadas pela Polícia Militar? Blitz, né, policial, blitz de trânsito, né, em rodovias, nas vias de acesso aos municípios, batidas policiais em locais conhecidos como os locais de vitimização, zonas quentes de criminalidade, combate intensivo ao tráfico de drogas, ao furto, ao roubo, e também as ações de prevenção e de visibilidade e ostensividade policial nos centros comerciais e naqueles bairros em que foram identificados com população flutuante, né? As populações, alguns moradores vão viajar, né, para os seus festejos, e então esses bairros vão ter a presença mais intensa da Polícia Militar como ações de prevenção e visibilidade. E aparentemente houve um remanejamento da tropa aí para que mais militares estejam na rua por causa da operação, certo? Sim, nenhum policial militar no estado de Minas vai ter férias no período de carnaval, justamente pelo nosso compromisso, né, em proteger a sociedade. Então, além dos esforços humanos, temos também amplitude nos esforços logísticos, mais viaturas, inclusive com emprego de aeronave, né, nos municípios de São Gotardo, Carmo Paranaíba, Rio Paranaíba e também em Patos de Minas. E até
que dia essa operação estará acontecendo? Em todo o período de carnaval, agora pré-carnaval, pré-carnaval, carnaval e também pós-carnaval. É muito importante também a gente passar algumas dicas, porque como o senhor mesmo disse, muitas pessoas viajam durante esse período. O carnaval é um período meio conturbado, muitas festas, muita bebida, né? Então é necessário que algumas dicas sejam passadas para o pessoal de casa para evitar problemas. Primeiro, se for viajar, né, não beba, né? Não, se for dirigir, não beba, né, nas suas viagens. E ao sair de suas residências, sempre deixe alguém de confiança tomando conta da sua residência, caso seja possível, né, em alguns horários que você identificar como sendo sensíveis. E na identificação de qualquer movimento ou alguma atitude suspeita, acionar 190. No caso de denúncias, o ramal 181 da Polícia Militar. E esta aeronave, a Pegasus 11, veio para Patos de Minas para auxiliar a Polícia Militar durante toda a operação. Ela é preparada e equipada para ser usada em momentos de necessidade. A aeronave ela é uma ferramenta de segurança pública, assim como as outras, guarnições da Polícia Militar. E a nossa base de aviação pertence ao Comando de Aviação do Estado e as aeronaves elas são distribuídas em diversas cidades do interior também. Então, quando os comandos regionais necessitam do apoio aéreo, a nossa equipe participa conjuntamente dessas operações. A nossa aeronave ela é equipada com o farol de busca, é equipada com equipamentos de navegação aérea, com os rádios de comunicação da Polícia Militar. Nós temos também os visores térmicos e as câmeras de alta definição para poder identificar veículos, poder identificar suspeitos em áreas de mata. E o mais importante que é a tripulação treinada e preparada para atuar em qualquer tipo de missão. A seguir aqui no News, o espetáculo teatral que retrata a trajetória de Aleijadinho será apresentado em Patos de Minas. Você vai ver que Emanuele Ferreira, repórter da NTV, representará Minas Gerais no concurso Miss Brasil Culture. Uma peça teatral que conta a trajetória do artista símbolo do barroco brasileiro, Aleijadinho, será apresentada nesta sexta-feira no palco do Teatro Leão de Formosa, em Patos de Minas. Estamos aqui com o Rodrigo, que é diretor do grupo Acaso, que vai nos falar. Para você que gosta de cultura, teatro municipal aqui de Patos de Minas, vai ter um espetáculo amanhã à noite, ou seja, sexta-feira à noite. Rodrigo, primeiro eu queria que você falasse sobre esse grupo, o Acaso, e qual vai ser o espetáculo que vai ser aí no Teatro Municipal. Estamos na estrada há 15 anos. É um grupo de teatro que eu chamo que é um grupo de resistência na nossa cidade. É um grupo de teatro que valorizamos a música, a dança, a literatura. Na verdade, nós gostaríamos de convidar todos vocês para esse espetáculo amanhã, às 20 horas, no Teatro Municipal, espetáculo Lumiar. Como é que é esse espetáculo Lumiar? Quem for, o que vai esperar, o que vai ser repassado aí para todo o público? Olha só, nós temos a triste mania de valorizar os artistas de fora. E nós não conhecemos os nossos artistas. Por exemplo, o artista homenageado é o nosso querido Aleijadinho. Aleijadinho, Rodrigo, quem é esse cara? É aquele que construiu as famosas estátuas de pedra-sabão, e várias outras coisas no nosso estado de Minas Gerais. Então, o Brasil, infelizmente, não conhece o Brasil. Então, valorizando esse artista, imagine esse artista que, de repente, tem um sonho e começa a conversar com as suas próprias obras. Então, é um trabalho que valoriza isso, os artistas de Minas Gerais. Esse evento que vai acontecer no Teatro Municipal nessa sexta-feira, na noite de sexta-feira, como é que o público pode participar? Está tendo venda? Como é que funciona? Os ingressos são limitados, pois a nossa sala de espetáculo é muito pequena, pessoal. Cabem apenas 250 pessoas. Os ingressos já estão acabando na bilheteria do teatro das 15 até as 17 horas, hoje e amanhã também, caso tenha algum ingresso ainda. Então, para que ninguém possa perder esse momento, eu faço o convite para quem está em casa aproveitar esse espetáculo Lumiar. Pessoal, então, Lumiar, amanhã,
às 20 horas, no Teatro Municipal, valor do ingresso R$ 35,00 e mais 1 litro de leite para a gente ajudar as entidades carentes da nossa cidade. Tá aí, então não perca tempo, amanhã à noite, né, a partir das 8 da noite, você não perca tempo, participe no Teatro Municipal aqui de Patos de Minas desse espetáculo Lumiar. Acontece neste final de semana em Curitiba o concurso Miss e Mr. Brasil Culture. E a representante de Minas Gerais é a repórter da NTV e Miss Minas Gerais Culture, Emanuele Ferreira, que busca o título nacional. A repórter e modelo Emanuele Ferreira se prepara intensamente para o Miss e Mr. Brasil Culture. A competição, que será realizada em Curitiba, é uma das mais importantes do segmento no país e destaca não apenas a beleza, mas também o carisma e o engajamento dos participantes. Esse concurso ele vai acontecer em Curitiba, né, conhecido como Miss Brasil Culture. É um concurso extremamente voltado para a cultura dos estados do nosso país. Então, nós temos que levar lembrancinhas, coisas que representem o nosso estado, além de traje típico, e sem contar nas provas bem típicas e clássicas de um concurso, como passarela, oratória e, acima de tudo, beleza também, que não deixa de ser um concurso de beleza, né? Além de sua trajetória como repórter, Emanuele já tem experiência no mundo dos concursos. Desde cedo, a passarela esteve presente em sua vida. E agora, mais uma vez, ela abraça essa paixão para competir em nível nacional. Minha carreira como Miss começou em 2022, né, onde eu participei do meu primeiro concurso, que foi o Miss Patos de Minas, e já ganhei logo de cara no meu primeiro concurso. E aí surgiu esse amor aí pelos concursos, pelo mundo da beleza. Hoje eu já tô indo pro meu 4º concurso, só que agora é um pouquinho mais sério, porque eu tô indo para um nacional, né? Com uma rotina intensa de treinos e preparação, Emanuele Ferreira concilia sua carreira jornalística com o mundo dos concursos de beleza. Para ela, representar Minas Gerais vai além da estética, é levar a identidade e a cultura do estado para o cenário nacional. O mundo Miss ele tem mudado. Hoje não é só mais sobre quem a gente parece, sobre a nossa aparência, mas sim o que a gente pode levar para as pessoas. Então a gente precisa ter um propósito com isso tudo. Não é sobre apenas beleza, né? É sobre o que você faz com essa beleza. Então você precisa estar sempre ativo com projetos sociais, você precisa ajudar pessoas. É igual eu te disse, não é que a gente deixou todas aquelas partes dos concursos de lado, mas algumas causas um pouco maiores agora elas são levadas em consideração. E a preparação é muito intensa, é muita coisa para resolver. Nos últimos dias a gente nem dorme antes de viajar, mas eu creio que tudo vai dar certo no final. Agora, Emanuele se prepara para os últimos desafios antes da grande final. O resultado será divulgado neste domingo e a expectativa é grande para ver Minas Gerais brilhar no palco nacional. O diretor nacional desse concurso que eu estou indo, ele é franqueado de vários concursos fora do nosso país. Peru, Argentina, Chile, República Dominicana. E assim que as candidatas são eleitas, ele direciona cada candidata para o concurso que mais tem aí o seu estilo, né, o seu perfil. Então, no momento, caso eu ganhe, eu não sei te falar para qual concurso eu vou, porque depende dele. Mas sim, muitas portas se abrirão, muitas oportunidades vão vir, porque é isso que os concursos eles oferecem pra gente também, além de um sonho, são portas que vão aí se abrir pra gente no futuro. Boa sorte pra Manu, né? A seguir, direção da APAE de Patos de Minas explica a decisão de limitar atendimentos de fisioterapia. Você vai ver que mulher com depressão relata drama para conseguir atendimento psiquiátrico e psicológico. Sem condições de ofertar para todos os usuários os serviços de fisioterapia, a APAE de Patos de Minas encaminha parte dos seus assistidos para os atendimentos na rede pública municipal de saúde. No entanto, a situação tem gerado insegurança para familiares de alunos da instituição. Após uma reunião realizada na APAE, gerou grande apreensão em uma mãe que, preferindo não mostrar o rosto, compartilhou sua angústia com a reportagem. Ela relatou que durante o encontro, a direção da instituição informou que seu filho não poderá mais continuar recebendo serviços de fisioterapia no local. Meu filho é uma criança que nasceu prematuro, de 5 meses e meio, com 720 gramas, frequenta a APAE desde que ganhou alta. Só porque hoje eu fui na reunião, eu estou indignada
pelo o relatório que eles fez, que deram alta de lá, mandou eu procurar o posto para ver se eu consigo um encaminhamento para fazer fisioterapia no posto ou no Total Veloso, na onde foi encaminhado. Só porém, eu tô indignada porque as crianças são difíceis para nós mães sair de casa com eles. E não são só eu, tem as outras mães também. E eu vou passar na porta da fisioterapia lá da APAI para ele ter os outros atendimentos. E o que ele mais precisa é a fisioterapia e ele não vai ter. Então eu estou indignada com isso. O momento em que acontece essa mudança traz à tona o sentimento de desistir de tudo, já que, segundo a mãe, não tem nenhum tipo de ajuda. Eu tô arrasada. Eu no fundo do meu coração, eu dou vontade de desistir de tudo. Porque eu pensei que lá eu ia ter o apoio, o suporte, porque lá tá escrito assim, ó, família Paiano. Então, mas nós mães não temos o apoio que nós precisamos, porque não é fácil para uma mãe que tem uma criança especial. E nós não temos muito apoio, não é só lá na PAI, não é de ninguém, para te falar a verdade. É de político, é de vereador, é de ninguém. Nós se vira, nós não temos apoio. De acordo com a mãe, o que foi apresentado como solução foi um encaminhamento para um posto de saúde, onde seu filho, que tem necessidades especiais, poderá ser direcionado para uma clínica de fisioterapia. A mudança gerou um sentimento de insegurança. Vou ter que procurar por outros meios. E os outros meios, o que é? Vou levar no posto, você sabe, Total Veloso é uma clínica de reabilitação. Ela falou que ele chegou no limite, ele deu o que tinha de dar. Foi o que ela deixou bem claro pra mim. E eu vou levar para os outros lugares, vai ser a mesma coisa que eles vão me falar. E ele precisa de fazer enquanto vida ele tiver, para não prejudicar o caso dele. Nossa reportagem foi até a PAI de Patos de Minas para procurar entender a situação. Atualmente, a PAI atende mais de 2.500 usuários em relação às terapias disponibilizadas. A coordenadora Luana Carvalho explicou como funciona o processo e o porquê da retirada dessa assistência a essa criança. Hoje nós temos habilitação do intelectual e do auditivo. O ser físico fica na Total Veloso. Apesar de não ser físico, nós temos alguns profissionais, né, que fazem o processo da fisioterapia. Lembrando que nós fazemos o processo de reabilitação. O que é uma reabilitação? É feito o plano terapêutico singular do usuário, quando inicia, e é traçado algumas metas de desenvolvimento, ou seja, o que ele tem a ganhar. A partir do momento que a gente chega, né, à conclusão que não tem mais o que ganhar, e sim ao que manter, ele não é mais usuário nosso. Hoje, na PAI, né, todos os profissionais, nós estamos fazendo em média 2.890 atendimentos mensais. Isso, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia. Todos esses profissionais, eles trabalham com reabilitação. Nós ofertamos fisioterapia, né, apesar de não sermos habilitados com a parte física, para tentar tirar um pouco do fluxo da Total Veloso, né, porque lá nós sabemos que o fluxo é muito grande. E nós ofertamos fisioterapia até 8 anos. Nós fizemos um acordo para ficar com a fisioterapia até 8 anos no processo de reabilitação. Após o período em que a PAI conseguir passar toda a assistência, a instituição então encaminha para a rede pública continuar acompanhando o tratamento. Esse encaminhamento ela deve levar à UBS, né, que é a referência dela, para que ele se organize e dê essa continuidade de fisioterapia. A gente sabe, né, que eles têm as clínicas credenciadas que vão fazer esse processo para não ocorrer esse retrocesso que ela cita. No programa Espaço Feminino desta quarta-feira, a apresentadora Ludmila Bahia mostrou uma reportagem dos sérios problemas enfrentados por uma moradora de Patos de Minas. Ela sofre com depressão, tentou tirar a própria vida, mas grita por socorro. Ela prefere não mostrar o rosto, mas não esconde as marcas da depressão. O problema foi notado há alguns anos. Eu percebi porque eu já não tinha mais vontade de levantar da cama, de comer, de receber as pessoas. Eu queria ficar isolada. Só eu e meu quarto, escuro e no silêncio. Aí eu fui vendo que aquilo ali estava afetando as pessoas que me amam de verdade.
Ela procurou o posto de saúde do bairro onde morava, em Patos de Minas. Recebeu o diagnóstico e iniciou o tratamento para tratar a depressão. Mesmo eu tomando os remédios que me passaram certinho, mesmo assim ela tá. A minha família em si, todos entendem o que eu tenho. Às vezes não tem uma pessoa para poder ajudar os parentes ao redor a lidar com essa doença. Então, às vezes, alguns deles, ainda não sabem que isso é uma depressão. E aí falta apoio? Aí trata como se fosse uma bobeira, né? Não leva a sério. Só quando acontece o pior, igual aconteceu, para poder enxergar. E o que aconteceu? E o que te levou a pensar em algo ruim para sua vida? Eu estava no meu quarto, domingo, e estava tudo escuro, e eu não pensava em nada. E que eu ia dormir e não ia abrir o olho mais. Ela contou à filha o que havia feito, que pediu ajuda para socorrer a mãe. Ela foi levada ao hospital regional e, depois de um dia internada, recebeu alta. No hospital, recebeu encaminhamento para tratamento psiquiátrico e psicológico com urgência. E aí começou outro pesadelo. Eu fui no posto de saúde, conversei com a secretária da minha área e perguntei se eu poderia consultar com o médico. Ela falou que hoje não ia dar porque ele estava muito cheio. Aí eu entreguei o encaminhamento para ela. Ela entrou lá para dentro, ficou algum tempo lá dentro e saiu e perguntou se eu poderia voltar amanhã. E que hoje ele não poderia me atender. Aí eu saí, a hora que eu cheguei na porta, eu pensei, mas não é assim. Voltei para trás e perguntei a ela se ela tinha lido o papel. Ela falou assim, li. Eu falei, você viu que lá está escrito? Urgência, caso de suicida? Ela falou que leu e estava ciente, mas que não poderia fazer nada, que tinha mais gente na minha frente. Procurei o postinho perto da minha casa, que é o posto Itamaraty. Não pretendo voltar lá. Eu acho que eu entrei lá de um jeito e saí pior do que eu estava. Foi um descaso total. Eu me senti um lixo. Os primeiros socorros psicológicos, né? Ele pode ser feito não só pelas pessoas que são profissionais da área da saúde, mas também por outras pessoas, né, que tenham essa intenção e disponibilidade de se abrir para o auxílio do outro, né? Que a própria pessoa seja um ambiente acolhedor, cuidadoso e sem julgamento. Em caso de tentativa, por exemplo, né, de autoextermínio, de suicídio, muitas vezes a pessoa é recebida no hospital com um pouco de descaso pelos próprios profissionais da saúde. É algo que precisa ser trabalhado também com a equipe de saúde, porque é visto com julgamento, sim, né, com aquela percepção assim, nossa, tanta gente aqui adoecida fisicamente, tentando sobreviver, e a pessoa vem, tá tudo certo, e né, tudo certo fisicamente, parece estar certo, então tem um distanciamento. A acionária sabe bem disso. Ela perdeu o filho Igor há 2 anos e criou o projeto Ainda Resta Esperança para levar informação e acolhimento. Além de rodas de conversas, são realizadas ações em escolas. A gente vai em escolas, realiza projetos, desenvolve com crianças. A gente vai começar esse ano desenvolvendo projetos com adolescentes também nas escolas, para que as pessoas compreendam que elas não estão sozinhas. A mulher que sofre com depressão e busca ajuda conta que o mesmo problema é enfrentado pela filha, que também não consegue atendimento e acompanhamento especializados. Estou aqui por todos que têm essa doença, não tem coragem de pedir ajuda e também não tem acesso a nenhuma ajuda. Porque eu procurei o meu posto que eu achei que ia me ajudar e ele não me ajudou. E foi instruído pelo hospital regional, foi ligado na minha frente que ao chegar lá eu entregasse o encaminhamento,
que eles iam me passar para o especialista. E não foi assim, pediram para mim voltar amanhã. E se amanhã eu não estiver viva? Vai ter valido a pena? Em nota, a Prefeitura de Patos de Minas disse que vai apurar a situação e reforçar com os profissionais sobre o fluxo correto para atendimentos para evitar possíveis falhas, como acabamos de mostrar. O município enfatiza que, em situações de urgência psiquiátrica, a pessoa deve ir diretamente ao Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, que fica na Rua Henrique Cota, número 101 ou 131, no bairro Bela Vista. O atendimento é gratuito e realizado 24 horas por dia. Olha só, diante a resposta, nós informamos imediatamente a mulher que entrevistamos e ela já foi ao CAPS. E, segundo ela, foi muito bem acolhida e a consulta psiquiátrica foi agendada para esta sexta-feira. A seguir, a STF confirma a decisão sobre o porte de maconha para uso pessoal. A partir de março, ovos vendidos sem rótulo vão precisar ter carimbo de validade na casca. Com o objetivo de evitar irregularidades durante a comercialização, a partir do mês de março deste ano, os ovos deverão conter nas cascas informações de rotulagem. A partir do dia 4 de março, quem comprar ovos a granel irá notar uma diferença. Cada unidade terá um carimbo com data de validade e o número de registro do produtor. O principal objetivo é dar mais garantia e segurança ao consumidor, né? Porque hoje, se o consumidor ele compra um ovo vendido a granel, né, de forma avulsa no comércio, ele não sabe quando aquele ovo foi produzido e nem se ele já está próximo do vencimento ou não. Foi dado um prazo, né, para os produtores se adequarem. É bom salientar que essa regra vale só para os ovos que são vendidos a granel, que é uma pequena parte só da produção, né? E isso vale só para as agroindústrias hoje registradas no CIF, Serviço de Inspeção Federal. Os do município e do estado ainda não existe uma norma semelhante, né? Provavelmente vai ser criada, mas com um prazo um pouco maior, já que são agroindústrias de menor porte. O avicultor Elias explica como essa medida afeta o dia a dia de quem trabalha no setor. Produtores assim de pequeno porte, que produz menos, impacta um pouco mais, porque vai ter que aumentar um pouco a mão de obra. E com isso gera um pouco mais de custo, né? Consequentemente também com os produtores maiores empresas também vai impactar, mas não tanto como os pequenos produtores. Tem que ir devagar para ir se adequando também às normas, que a gente tem sempre que estar adequando direitinho às normas para estar levando a qualidade na mesa do consumidor, sempre com a qualidade necessária que necessita. É importante ressaltar que há diferentes tipos de ovos no mercado, como os que são vendidos em grandes quantidades para o processamento antes do consumo. Existe o ovo que o produtor fabrica e ele vende na cartela, que tem o rótulo, que tem a embalagem. Esse ovo ele não vai ter, não obrigatoriamente terá essa identificação na casca, porque ele já está identificado no rótulo da embalagem. Existem também muitos produtores que vendem ovos para o mercado institucional. Então ele vende para restaurantes, padarias, e esses ovos também não possuem esse rótulo na cartela, mas ele possui todas as informações na caixa que vai para esse estabelecimento. Esses ovos também não vão ter essa necessidade, porque eles vão chegar ao consumidor já prontos para o consumo. Então são só realmente os ovos que serão vendidos a granel no comércio. A mudança se aproxima e promete mais transparência para o consumidor. E a orientação é sempre conferir a procedência dos alimentos e buscar produtos de fontes confiáveis. O mais importante para o consumidor é ele buscar consumir produtos que tenham os selos de inspeção, seja municipal, estadual ou federal, né? Porque ele vai estar consumindo um produto que tem a garantia, que foi inspecionado e que passou por todas as normas da legislação sanitária. Nesta semana, o STF confirmou a decisão sobre o porte de maconha para uso pessoal em 40 gramas. O objetivo
da quantidade fixada é diferenciar usuários de traficantes. O tema foi julgado no plenário virtual em sessão encerrada na última sexta-feira, dia 14. Ao final, foram rejeitados recursos protocolados pela Defensoria Pública de São Paulo para esclarecer o resultado do julgamento que foi finalizado em julho do ano passado, fixando a quantidade de 40 gramas para diferenciar usuários de traficantes. O embargo de declaração é um recurso que não tem o poder de modificar aquela decisão, mas ele tem apenas a finalidade de esclarecer alguma questão omissa ou obscura. E aí foi questionado, por exemplo, se essa decisão do STF abarcaria outros tipos de entorpecentes. Por exemplo, o haxixe e o skunk, que são substâncias que têm um poder psicoativo maior de THC, e isso foi esclarecido pelos ministros, né, que na verdade o que estava sendo discutido, que foi determinado na decisão anterior, é a respeito da droga que foi apreendida, que era a maconha, que era a cannabis sativa, né, comum, vamos assim dizer. Então, esse foi um dos pontos e o STF apenas esclareceu esses pontos omissos, né, que eles entenderam que não eram omissos e, na verdade, essa decisão não vai ser modificada. A decisão do Supremo não legaliza o porte de maconha, que continua sendo ilícito, ou seja, permanece proibido o ato de fumar a droga em local público. A Lei 11.343 de 2006, que trata do tráfico de drogas no artigo 33 e do uso de entorpecentes no 28, elas são praticamente sinônimas. Se você observar, não tem quase nada de diferença. Então, eu acredito que o STF não seria da competência dele, mas ele, utilizando, né, desse recurso extraordinário, firmou um parâmetro para que seja diferenciado o usuário do traficante. A pessoa, no caso o usuário de substâncias entorpecentes, de maconha especificamente, ele não poderá ter uma pena privativa de liberdade nem prestação de serviço para a comunidade. Na verdade, quais são as duas, o que poderia sofrer administrativamente? Seria uma pena de advertência e comparecimento obrigatório em cursos, né, que informam sobre os malefícios do uso da droga. O usuário ainda pode ser considerado traficante, mesmo com quantidades pequenas da substância, se as autoridades encontrarem indícios de comercialização da droga, como balanças e anotações contábeis. Ela é pega pela polícia com uma balança de precisão, com dinheiro trocado, que houvesse denúncias anteriores de prática de tráfico de ilícito de entorpecentes. Ela poderia ser tranquilamente presa em flagrante delito por tráfico ilícito e não por uso, mesmo tendo uma quantidade até 40 gramas. E da mesma forma, uma pessoa que estivesse com uma quantidade superior, por exemplo, 100 gramas é superior ao que foi determinado, o juiz, a autoridade policial, no caso, lá na delegacia, verificando que não havia qualquer outro elemento que indicasse a traficância, ele poderia também, no caso, não autuá-lo por tráfico de drogas e sim por uso de entorpecentes. A pessoa assinaria ali um termo e seria imediatamente liberada. A seguir aqui no News, Patos de Minas cedia encontro regional de gestores. Você vai ver que a Câmara aprovou reajustes salariais para prefeito, vice, secretários, servidores e também dos próprios vereadores. Foi apresentado na tarde de hoje no primeiro encontro regional de gestores, proposta de implantação de uma casa-abrigo destinada a mulheres em situação de violência. Patos de Minas recebeu o primeiro encontro regional de gestores, promovido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. O evento reuniu representantes de 22 municípios para discutir políticas públicas e apresentar a proposta de implantação da Casa Abrigo Regional. Nós tivemos aqui a presença dos 22 municípios da nossa regional, todos os secretários estiveram presentes e eles também assinaram uma carta de intenção indicando que todos estão de acordo com a implantação dessa casa e entendem a sua necessidade. Além disso, nós tivemos aí um trabalho muito expressivo da CEDES, do Centro de Prevenção, mostrando as ações que podem ser desenvolvidas junto à assistência social e nós também tivemos uma discussão dos desafios e oportunidades dentro da gestão. A casa tem como objetivo garantir proteção e suporte a mulheres vítimas de violência e seus filhos.
a administração ficará a cargo do consórcio Cispar Amapar. Por iniciativa da Associação de Municípios, do consórcio Cispar, juntamente com as principais secretarias de políticas públicas que envolvem esse atendimento à mulher, então assistência social, saúde, educação, a Secretaria de Segurança Pública e Justiça, Sejusp, tem unido forças juntamente com a Assembleia, no caso, os representantes da equipe da deputada Ludy Falcão, para implementar uma casa-abrigo onde a gente possa acolher as mulheres que estejam em situação de violência, de ameaça, de morte, em que é necessário que essa mulher seja protegida, retirada do ambiente ali de risco e recebido os serviços dessas diversas políticas públicas para atendimento das necessidades diante dessas situações. Por se tratar de um abrigo para pessoas em situação de risco, o endereço da unidade será confidencial, garantindo a segurança e o resguardo da vida das mulheres acolhidas. O local dessa casa é sigiloso, nós não vamos poder revelar onde é, mas a proposta é uma reforma e logo em seguida a implantação. A gente já tem um custeio aí, um valor de investimento da nossa deputada que vai auxiliar nas reformas e estruturações, e o custeio será dividido entre os municípios, fazendo com que essa política seja efetiva. Vemos ações nesse sentido na Secretaria de Saúde, na Secretaria Ambiental, que dão muito certo, e a Assistência Social agora começa ações também nesse segmento. A manutenção da casa ficará sob responsabilidade do consórcio Cispar Amapar, que custeará o serviço com recursos dos municípios que aderirem ao projeto. O custo dela é em torno de 70 mil ao mês que nós vamos gastar, por isso consorciada vale a pena. A gente sabe exatamente que no nosso município de Patos de Minas, nessa última gestão, nós tivemos uma demanda aí de 4 abrigamentos, então comparado com o valor do custo é pouco, mas a gente sabe da necessidade, porque independente de ser 1, 4, é uma demanda e os outros municípios também a sofrem. Por isso esse modelo está sendo consorciado. Na região de Belo Horizonte a gente tem esse modelo de uma casa nesse formato, inclusive que nós estamos espelhando para trazer para a nossa região e para fazer toda a diferença. A expectativa é que o abrigo regional entre em funcionamento até dezembro deste ano, oferecendo acolhimento seguro e assistência especializada para mulheres em situação de violência e seus filhos. Na reunião ordinária da Câmara Municipal de Patos de Minas, realizada nesta quinta-feira, os vereadores aprovaram os reajustes dos próprios salários, assim como para os vencimentos de prefeito, vice, secretários e servidores. Na segunda reunião ordinária da Câmara Municipal de Patos de Minas, 16 vereadores estiveram presentes e 21 propostas que abrangem diversas áreas foram votadas, desde a primeira infância até a segurança pública, passando por questões urbanísticas e com foco principal nos reajustes salariais. Para os servidores municipais, o novo salário teve reajuste de 7,5% e o Vale Alimentação foi reajustado para R$ 900, com quase 10% de aumento. Foi proposto para a Prefeitura aí 7,5% para o servidor e mais R$ 900 para o Vale Alimentação. O Vale Alimentação ele era de R$ 820, está tendo um aumento aí de 10%. E esse valor 7,5%, é o valor do que foi dado para o salário mínimo, ele é superior ao INPC, que é a inflação no período, que seria de 4,83%. Então, o nosso servidor está tendo aí um aumento, um ganho real. Para a votação do ajuste do salário dos secretários, 14 parlamentares votaram a favor e apenas o vereador José Eustáquio votou contra a reposição inflacionária acumulada nos anos de 2023 e 2024 em 8,65%. O pedido foi somente da recomposição inflacionária dos anos de 2023 e 2024, que os secretários não tiveram. O servidor vem tendo a recomposição e aumento real todos os anos e o secretário não teve. Então está sendo pedido esse ano para poder chegar ao salário do secretário realmente num nível melhor. Já agora esse aumento de 7,5% que os servidores estão tendo de 2025, o secretariado não vai ter. É somente a reposição inflacionária de um período que não foi feito. Para reajuste salarial dos membros do Poder Executivo, 13 vereadores foram a favor e os vereadores José Eustáquio e Leomar foram contra. Mas, por maioria, o prefeito Luiz Eduardo Falcão passa a receber R$ 26.700
R$ 103,00 brutos e R$ 18.847,00 líquidos. E a vice-prefeita Sandra Gomes passa a receber R$ 13.037,00 brutos e R$ 9.715,00 líquidos, em função da correção inflacionária. É importante destacar que o subsídio que o prefeito recebe está no teto máximo e serve como referência básica para o pagamento de outros servidores municipais. E por isso faz-se fundamental a recomposição desse subsídio. Houve a necessidade do encaminhamento de um projeto pedindo essa recomposição inflacionária de 2021 até 2024 para o prefeito, que seria uma forma da gente elevar esse teto e os servidores que já estão tendo perda com o teto do prefeito não terem mais esses descontos aí nos seus vencimentos. Em função do atual prefeito ter aberto mão do reajuste salarial nos anos anteriores, os médicos e outros servidores da área da saúde enfrentaram reduções em seus salários em razão do teto máximo remuneratório do município. Essa ação tomada pelo prefeito foi criticada pelo vereador Leomar. Eu vejo que foi uma jogada política, porque ele falou que não queria ter o aumento no período, lá atrás, por causa dos momentos que a cidade passava. Aí, mesmo ele falando que ele abriu mão, então ele sabia o que ele estava fazendo. Por esse motivo dele ter aberto mão, de não ter o reajuste do prefeito, ele atrapalhou a contratação do pessoal de saúde. Então, a minha crítica é em relação a isso. Quando você aumenta o teto do município, há a possibilidade, né, de um pagamento melhor para determinadas especialidades. Eu até passei agora na reunião da Câmara, né, o salário do prefeito de Patos de Minas ele é inferior e é o teto de municípios aqui no entorno, Presidente Olegário, Guimarães. Isso vem trazendo, né, uma dificuldade no estabelecimento do salário desses especialistas, desses médicos especialistas e gerando cortes no salário de alguns aí que são funcionários já há mais tempo no município. Os vereadores também aprovaram em reunião ordinária o reajuste dos próprios salários. O placar final foi de 10 votos favoráveis e 6 votos contrários, dos vereadores Toninho Cury, José Eustáquio, José Luiz, professora Bete, Otaviano Marques e Sargento Leomar. E o valor que seria R$ 10.410 passa a ser recebido no valor de R$ 14.570. Alguns dos que votaram contra já apresentaram o não requerimento do reajuste, mas também houve aqueles que votaram contra e mesmo assim irão receber. De qualquer modo, alguns vereadores, assim como a população, não concordam com o valor estipulado. Em relação ao salário dos vereadores, a recomposição salarial não se trata de um reajuste salarial, e sim do acompanhamento da inflação de 8,61%, correspondente aos anos de 2023 e 2024. Eles merecem o salário que tem, porque tem vários aqui que fazem bons trabalhos. Concordo que tem que ter o reajuste também, só que eu, Leomar de Lima Silva, Sargento Leomar, já tinha isso em mente, que eu não ia aceitar, não ia votar a favor do reajuste e não ia receber o reajuste. Tanto que eu vou protocolar na casa que eu não vou receber esse reajuste. Não sei se a população entende como que funciona a votação, mas é dividida, não é somente uma votação. E aí eu votei pela constitucionalidade do projeto, estudei o projeto, li e entendi pela constitucionalidade dele. Ele é constitucional. Ele é constitucional, mas para mim, que cheguei agora a receber ele, eu vejo como sendo imoral. Por isso que eu aceitei a constitucionalidade, mas abri mão e, inclusive, convidei os vereadores a fazerem o mesmo, abrir mão e devolver para o executivo para ele fazer o que ele bem entender com esse dinheiro lá, ajudando a população. Eu estava até com a cabeça voltada para votar a favor desse aumento. Mas após algumas andanças, principalmente de ontem para hoje, andando aí nas minhas bases, conversando com a família, até com o partido, eu resolvi mudar de opinião e votar contra. Eu falo que o reajuste é legal, é constitucional, mas da minha parte, eu achei, assim, da minha parte moral. Foi levado a julgamento nesta quinta-feira no Fórum Olímpio Borges, em Patos de Minas, um acusado de uma tentativa de homicídio ocorrida em 2009. A repórter Isabela Sanches traz as informações. Boa noite, Isabela.
Boa noite, Odair. Boa noite para você de casa que nos acompanha. É isso mesmo, mais um julgamento acontece aqui no Fórum Olímpio Borges, em Patos de Minas. No banco dos réus, Adélio Cândido, acusado de uma tentativa de homicídio que aconteceu em 2009. De acordo com os autos do processo, a vítima, Márcio Brant, estava em um bar localizado na rua Major Gotti quando se envolveu em uma discussão com Éder Gonçalves, também denunciado pelo crime. Éder e Adélio eram amigos e estavam ali na presença da ex-namorada da vítima. De acordo com o Ministério Público, Éder e Adélio foram embora ali depois da discussão e retornaram para o bar cerca de 40 minutos depois. Em uma motocicleta, Éder estava como passageiro da moto e desferiu 4 tiros contra a vida da vítima. Adélio, que está sendo julgado nesse momento, estava pilotando a moto e também teria dado um chute nas costas, da vítima. A vítima não morreu, sobreviveu, pois foi socorrida por um terceiro que estava passando ali na situação e foi encaminhada para o hospital regional. O julgamento era por volta das 13 horas da tarde, e ainda está ali se estendendo. O resultado você irá acompanhar amanhã nos nossos telejornais. Isabela Sanches para o jornalismo da NTV. Obrigado, Isabela, pelas informações. O NTV News termina, volta amanhã. Ótima noite para você. Até lá.